Perfeito. Bom, uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro de 3 aulões para a revisão da Guarda de Monte Alegre. Com muita alegria que eu recebo os senhores aqui e vamos revisar neste dia direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo. Selecionei 40 questões dessas 3 disciplinas e a gente vai fazer aquilo que é a aposta minha para a prova, tá? Lembrando que são 30 questões de 50. Então, teve dúvida, pergunta, pode perguntar por texto, pode perguntar de maneira com o seu microfone. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? E veja só, a duração da nossa aula, duração aproximada de 2 horas a 3 horas, é nessa faixa, tá? O que é que vai depender para isso? Dúvidas, tá? Perguntou, eu vou responder, tá certo? Se eu verificar que o aluno perguntou um negócio muito fora de contexto, eu respondo, mas realinho o aluno para aquilo que vai cair, tá certo? Minha função aqui também é fazer um pouco de mentoria junto com os senhores nessa reta final, perfeito? Então vamos lá, sem maiores delongas, direito constitucional, hora das questões. Direito constitucional selecionou para vocês, eu selecionei para vocês a análise dos princípios fundamentais. Então eu quero que vocês agora vejam na Constituição dos senhores, dos artigos 1º ao artigo 4º, esse daqui é o conjunto dos princípios fundamentais, galera. Dentro desses princípios fundamentais, a gente vai analisar 4 artigos diferentes. 1, 2, 3, 4. O primeiro artigo, ele vai falar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Dos fundamentos. O segundo artigo irá falar da separação de poderes. Separação de poderes. O terceiro irá falar a respeito, veja só, dos objetivos da República Federativa do Brasil, tá? Dos objetivos. E o 4º artigo dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Todos esses 4 formam um conjunto de princípios fundamentais. Beleza? Professor, disso daqui, o que é que mais cai? Vai cair os fundamentos. Os fundamentos, é minha aposta nesse assunto, tá? Vai tentar enrolar o senhor ou a senhora, pegando um dos possíveis, um dos objetivos ou um dos princípios e dizendo que é fundamento. E você não vai errar, por quê? Mnemônico aqui, batata para você, Os fundamentos da República Federativa do Brasil é o Socidivaplu. Leve isso daqui para a prova. Outra coisa, meu irmão, aqui a gente vai aprender a acertar a questão. Eu estou pouco me importando e eu estou falando a verdade. Se você vai sair daqui PhD ou mestre. Professor, mas eu vou ficar decorando o mnemônico, porque a gente está em pouquinho tempo para a prova e agora é hora de a gente focar naquilo que cai. Então, preste atenção, Socidivaplu. A gente vai ter que o só vai falar da soberania, tá? O si vai falar da cidadania. O di, da dignidade da pessoa humana. O va, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o plu vai falar do pluralismo político. Professor, qual a importância disso? A gente vai observar agora. A questão veio cobrando do senhor conhecimento sobre os fundamentos, os objetivos ou os princípios que regem as relações internacionais, seja qual for, você já vai invocar, como se fosse uma carta de Yu-Gi-Oh!, você vai invocar o Socidivaplu. Bota lá. Cobrou isso daí, são fundamentos, coloca o Socidivaplu. Porque, veja, se você verificar que não está dentro do Socidivaplu, qual é a sua medida, já sair eliminando. Se está pedindo objetivo e está prevendo lá Socidivaplu, você tira. É simples assim. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Vamos lá. Considerando as disposições da Constituição Federal de 88, sobre os fundamentos, objetivos fundamentais e os princípios da República Federativa do Brasil, em suas relações internacionais, assinale a alternativa correta. Ou seja, o que é que ele está incorreta, tá? O que é que ele está falando aqui? Ele quer tratar com o senhor e com a senhora sobre os princípios fundamentais que estão do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então,
Outra coisa, ele está pedindo aqui a alternativa correta, incorreta. Sublinhe isso daqui. Porque o nosso cérebro vai tender a errar, vai tender a buscar a palavra correta, o termo correto. Então, sublinha. Aqui eu vou ter que procurar aquilo que não é a resposta certa, tá? O que não é que corresponde à realidade. Perfeito? Então, vamos para cá. A igualdade formal entre os Estados membros da República Federativa do Brasil é um dos seus fundamentos. Sublinha fundamentos. Eu quero que você me diga aqui no chat. Se está tratando de fundamento, quem é que eu invoco? Quem é que eu invoco? Só se diva plu, pô. Só se diva plu. Acabou, meu irmão. Tem aqui no só se diva plu algum tipo de igualdade? Não tem. Não tem, acabou. Professor, mas não sei o que, deixa de complicar sua vida. Não tem. Então já é o gabarito letra A, acabou. Professor, mas eu estou na dúvida. Realmente, leia todas as demais alternativas. E por quê, professor? Porque pode ser que você lendo tira aquela dúvida que você estava. Porque, veja, não, a letra B está certa, a letra C está certa, D está certa, a E está certa. Não, realmente a letra A. A gente garante o ponto. Eu quero que você trate cada questão da prova como se fosse aquela que ia colocar você na vaga, tá? Não negligencie questão. Mas vamos ler as outras alternativas. Constituem objetivos. Se a gente está falando de objetivos, a gente está falando de um programa da República Federativa do Brasil, daquilo que a República Federativa ela precisa fazer, perfeito? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? É um dos objetivos. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, beleza? Vamos para cá. Objetivos. Constituem objetivos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Perfeito. Aqui vai estar no artigo 3º, padrão do mundo. A independência nacional é um dos princípios que rege as relações internacionais. De fato, tá? A soberania. Os países são independentes. Os países regem o princípio da igualdade. Correto. São fundamentos. Se são fundamentos, eu invoco de novo quem? Só se diva plu. Aí ele vai falar valores sociais da livre iniciativa, do trabalho da livre iniciativa. Quando eu invoco só se diva plu, isso daqui está dentro do só se diva plu? Tá aqui, Então aqui também está correto. Perfeito? É princípio que rege as relações internacionais, o repúdio ao terrorismo e o repúdio ao racismo. De fato, o repúdio ao terrorismo e ao racismo está no princípio que rege as relações internacionais, portanto, no artigo 4º. Então, veja, confirmou que, de fato, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Está vendo que é fácil? Não tem mistério aqui. Então, revisando novamente. Caiu uma questão sobre os princípios fundamentais, sobre essas quatro garotinhas aqui, o que é que você vai invocar? Vai invocar o só se diva plu e vai correr para o abraço. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Vamos seguir. 2. Considerando o que prevê a Constituição Federal acerca dos princípios fundamentais, de novo, tá? Selecionei outra, vamos ver como é que vai trazer diferente. É correto afirmar que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é, fundamentos. Isso aqui é o que mais cai. Se são os fundamentos, o que é que eu vou invocar? De novo, o que é? Diga aí. Vamos decorar aí. Só se diva plu. Acabou. Só se diva plu. Invoca isso, velho. Só se diva plu. Defesa da paz tá no só se diva plu? Não, então não é essa. Dignidade da pessoa humana. Porra, velho. Só prestar atenção no que pedir, correto ou incorreto, isso pega, isso mesmo, viu? É isso mesmo. Dignidade da pessoa humana, tá no só se diva plu? Tá, aqui, tá aqui. Então, veja, o que é que a gente faz quando a gente tá fazendo concurso, a gente já vai e marca igual um afoito? Não, a gente não vai marcar igual um afoito, a gente coloca aqui o Bzinho, tá? Coloca um pontinho aqui e garante logo esse ponto para você importante. Vamos olhar o restante para ver se confirma que é a letra B. C, a garantia do desenvolvimento nacional, fundamento, cadê aqui? O G, não tem, então realmente não é essa. C, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, cadê aqui? No só se diva plu? Não tá, então tira. Autodeterminação do... Não tá, tira.
Então, de fato, é a letra B. Aí sim a gente marca. Beleza? Tem mistério? Não tem mistério. Você vai acertar essa questão na prova e vai lembrar de mim. Vai dizer, pô, eu não conhecia aquele professor e ele já começou a aula gritando. Porra, é gritando mesmo. Tá? É gritando mesmo. Que aqui nós estamos estudando para segurança pública, porra. Tem que ser enérgico. Quem já se viu seguir uma determinação, você falando todo miado? Negativo, cara. Você tem que falar forte, confiante. Perfeito? Dúvidas? Sim ou não? A hora é agora. Podemos seguir, sim ou não? Vamos lá. Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Próxima questão. 3. 3 de 40. Tá? Você vai ficar comigo até o final. Você vai ver. Conforme a Constituição Federal constitui objetivo. Ele já quer aqui qual artigo? Ele está querendo o artigo 3º. Aí veja, para a gente se blindar, o que é que a gente faz? A gente já coloca aqui no cantinho fundamentos, é o só, se, diva, plu. Por que a gente coloca isso? Porque se a gente perceber que tem algum dos só, se, diva, plu nessa questão, a gente já vai colocar o quê? Errado. Beleza? Já vai descartando a alternativa. Vamos para a letra A. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Já está aqui o nosso gabarito. Já está aqui o nosso gabarito. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Veja, a República Federativa do Brasil tem que trazer isso daqui. Tem que proporcionar isso daqui. Então, de fato, é a letra A. Mas vamos ver, tá? Vamos analisar se de fato não tem aí alguma pegadinha. Vamos lá. Independência nacional. A independência nacional é objetivo, fundamento ou princípio das relações internacionais. E aí, João? E aí, Gabriela? Isso aqui Princípios. Perfeito. Artigo 4º. Prevalência dos direitos humanos. Artigo 4º. Igualdade entre os Estados. Artigo 4º. Defesa da paz. Artigo 4º. Tudo isso daqui é artigo 4º. Então, foi como eu disse aos senhores. A questão vai pegar lá. A questão vai pegar, presta atenção. O que é princípio vai dizer que é fundamento, o que é fundamento dizer que é objetivo. Vai ficar trocando isso daí. Perfeito? E você vai errar? Vai não, porra. Não vai errar, não. Tá? Então, a gente já respondeu a próxima questão, que é a letra A. Vamos seguir. A gente fechou aqui esse bloco de princípios fundamentais, aquelas minhas apostas, e agora a gente vai entrar em algo extremamente importante. Eu preciso que você preste atenção. Se já está cansado, pega a água aqui, bota no rosto, molha, dá 3 tapas. 3 não, 4. 2 de um lado, 2 do outro, que é para não ficar com a cara torta. E vamos continuar. Beleza? Penas. Direitos fundamentais. Penas vedadas e penas permitidas. Vamos fazer esse paralelo. Isso daqui está dentro de direitos fundamentais. Penas vedadas. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, o Brasil, ele possibilita a pena de morte, mas tem que ser um caso de crime de guerra. Acabou. Essa é a análise. Esqueça, por hora, o Pacto de São José da Costa Rica. Isso a gente vai ver em momento oportuno. Então, a Constituição só diz isso. Pena de morte é vedada, salvo em caso de guerra declarada. Ponto. De caráter perpétuo. Então, você visualiza lá nos Estados Unidos penas que a pessoa vai ficar lá até morrer. No Brasil não pode. Tem limite. Tá? Bateu o limite, rua. Perfeito? De trabalhos forçados, de banimento. Vai-se embora para casa. O cara diz assim, você acha tão legal morar lá? Então, você acha legal esse país? More lá. Não, isso não pode, tá? E penas cruéis. E quais são as penas permitidas ou admitidas pelo país? Privação ou restrição de liberdade. A gente tem isso. Penas de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Suspensão e interdição de direito. Camarada bebe e dirige. Crime de trânsito, a depender da situação. Entre uma das penalidades, você vai perder o seu direito de dirigir. Acabou. Beleza? Vai ter a licença cassada. Tá? Tranquilo? Vamos seguir. Revisamos isso. Repare, na forma estrita da Constituição, atente-se ao que a banca fala. O comando da questão é a assertiva da questão. É o comando. Então, não pense fora do comando. Aqui ele está querendo o que está expresso na Constituição. Então, logo, você esquece o resto. Observe. Dentre outras previstas no artigo 5º da Carta Magna, não haverá penas. O cara que é afoito ou o cara que não estuda já marca o quê?
a letra A, né? Só que, veja, ele esqueceu que a pena de morte ela é vedada, salvo no caso de guerra declarada. Então, não é a letra A. Beleza? Então, essa pegadinha de colocar logo a aqui não é à toa. É para pegar o aluno precoce, o aluno que lê já quer assinalar. Não é a letra A. Multa a gente viu que pode. Perda de bens a gente viu que pode. Trabalho forçado. Não pode, porra. Pode ou que pode? E aí? Não pode. É letra D. Presta atenção, camarada. Professor, mas e a expulsão? E aí, Emily? E aí, Gabriela? E a expulsão? Ó, professor, realmente, agora, meu Deus do céu, porque a gente viu, professor, que não pode a pena de quê? O que foi que você viu, amigão? Você viu, preste atenção, banimento. Banimento. Você não viu a palavra expulsão. Preste atenção no comando da questão. O que é que o comando da questão lhe pediu? No estrito termo da Constituição, ou seja, do ponto de vista expresso, a literalidade. Então, não venha aqui com sinônimo. Não venha com sinônimo. Venha com exatamente o que está na Constituição. Perfeito? E a Constituição não colocou expulsão. A Constituição colocou o quê? Banimento. Beleza? Dúvidas aí? Estamos blindando, senhores. Podemos seguir. Ó, próximo. Licença, boa noite. Boa Só noite. uma dúvida rapidinho aqui. Pode perguntar. A resposta não seria a letra A pela razão dela não estar completa, assertiva, não é isso? Exatamente. Isso aqui, na verdade, veja, a banca dos senhores é uma banca. Eu tenho até medo do que é que eu vou falar aqui, porque no final das contas está sendo gravado, né? Então a gente tem que ir costurando um pouquinho. Aqui, a gente vai ter que ir procurando a menos pior, tá? Se fosse realmente uma banca bem apertada, a letra A, ela também estaria um pouco equivocada, porque foi muito geral, certo? Mas veja, pode haver pena de morte no Brasil, sim ou não? Sim, em caso de guerra declarada. Não, caso de guerra. Percebeu agora? Entendi. A letra A, se a gente parar aqui, onde ela está, a letra A está correta? É correto dizer não pode pena de morte no Brasil? Não, tá incorreto. Está incorreto, olha para cá. Não cabe pena de morte. Só que a Constituição continua. Salvo em caso de guerra declarada. O caso está incompleta, né, professor? Essa é a questão. Está incompleta. Era essa a minha dúvida mesmo, agora eu entendi. Obrigada. Beleza. Tranquilo? Está incompleta. Inclusive, isso é uma mística muito grande, dizer, o Brasil não permite pena de morte. Permite. E sabe como é que é essa pena de morte, Mirelle? Fuzilamento. Mas aí, óbvio, já está previsto no Código Penal Militar. Fuzilamento. 7 militares perfilados, na ordem de um oficial, dispara todos eles ao mesmo tempo. Apenas um com munição real e os outros 6 com munição de festim. Nenhum dos 7 militares irão saber quem é que está com a munição real ou não. Para que isso? Psicológico do militar também, tá? E há uma série de regramentos no Código Penal Militar até chegar ao ponto de aplicar a pena de morte. Beleza? Então, volta um segundinho o slide, volto, tá aqui. Volto sim. Podemos seguir? Tudo certo? Tudo certo, nada errado? Perfeito. Muito bem, vamos lá. Associação. Eu dei uma olhada nas questões da banca dos senhores, eu não sei por qual motivo ela gosta desse negócio do direito à associação. Confesso aos senhores que as outras bancas que eu falo que fazem provas policiais, da segurança pública, elas tratam disso daqui, mas não é com tanta força que nem a banca dos senhores veio prevendo nas questões que eu analisei. Mas como ela veio trazendo demais, a gente vai tratar sobre, tá? Observe. Direito fundamental, liberdade de associação. Extremamente resumido aqui, tá? Você pode se associar, você tem essa liberdade, e você também tem a liberdade de se manter filiado ou de sair dessa associação. Isso é uma liberdade, isso é um direito fundamental. De igual sorte, amigo, você terá, essa associação não pode ter a interferência estatal. O que é interferência estatal aqui? É no sentido de o Estado dizer, por exemplo, qual a hora que aquela associação pode funcionar, negativo. O Estado não pode interferir no funcionamento dessa associação. Porém,
A associação ela não pode ser criada para qualquer caso. Ela tem que ser criada para um fim lícito. Então, imagine aí, ó, os alunos aí queiram se reunir para fazer dança de TikTok. Beleza, nada contra. Mas eles vão se reunir, vão fazer associação, associações dos dançarinos de TikTok compulseiros. Beleza, é fim lícito? É, né? Fazer o quê? Fim lícito. Ó, é paramilitar? Não. Porque se for é paramilitar aqui, viu? Não é paralimitar, não. É paramilitar, meu Deus. Aqui foi um estagiário, tá? É paramilitar? Não, não é paramilitar. Então pode. Se for paramilitar, também não pode. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo. Senhores, imagine que essa associação é criada para um fim lícito. Porém, depois de um tempo, começa a suspeitar que aquela associação de dançarinos de TikTok estava começando a criar uma roupagem de ilicitude, se tornando paramilitar. Será que o Estado não pode intervir? O Estado pode. O Estado pode e deve. No primeiro lugar, para suspender a atividade. O que é suspender? É dizer o seguinte, olha, essa atividade agora você não vai poder executar por razões de segurança. Até a gente entender ao longo do processo se de fato essa associação se tornou paramilitar ou não. Se verificar que ela não se tornou, a suspensão cai, a associação volta a funcionar normalmente. Porém, se entender ao final do processo que a associação ela é realmente paramilitar, com uma decisão transitada em julgado, isto é, uma decisão definitiva, essa associação será dissolvida, ou seja, extinta. Perfeito? Observe o que é que cai na prova. Vai dizer que a suspensão precisa de sentença definitiva. E não. O que precisa de sentença definitiva é a dissolução, é a extinção. E por quê? Porque é algo mais grave. Extinguir é como matar uma associação. Perfeito? Por isso que precisa de uma segurança maior, uma decisão definitiva. Tá? Agora vamos ver como isso cai na prova. A respeito dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal, assinala a alternativa incorreta. Marca isso para a sua cabeça não endoidar. Letra A. É livre a manifestação do pensamento, tanto de maneira anônima quanto de autoria identificada. Não, autoria anônima. Veja, você pode manifestar seu pensamento? Pode, livremente. Você pode fazer isso. Agora, você tem que dizer que você é. E por que você tem que dizer que você é? Para possibilitar a fiscalização. Imagine, Letícia fala mal de Igor, só que ela bota um pseudônimo, tá? Rapaz, como é que Igor vai processar a Letícia se não sabe quem ela é? É por isso que você pode manifestar seu pensamento, mas tem que dizer quem você é, meu irmão. Bota as caras. Porque aí Igor vai poder responsabilizar você. Então não é de forma anônima. Ó, possivelmente é a letra A. Mas vamos olhar o resto. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmitidos aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Perfeito. Gente, vocês acompanharam aí toda essa situação envolvendo a cantora falecida, a falecida cantora Marília Mendonça, tá? Muito se dizia nos blogs que tinha algum tipo de relação com música, tá? Com as músicas dela. Essa semana saiu, tá? Com relação aí ao Michael Jackson, que já morreu há um tempo, que o Michael Jackson, ainda hoje, ele é o artista mundial morto que mais gera receita com suas músicas. Oxente, professor, Michael Jackson já morreu, tá fazendo receita, mas ele já morreu, tá? Mas foi transmitido para quem ali? Para os herdeiros. Professor, mas vai ser para sempre, é? Então quer dizer que o bisneto do Michael Jackson ainda vai ficar recebendo pelas músicas? Não. Vai ser pelo tempo que a lei fixar. A lei pode dizer 50 anos, 100 anos. Passou esse tempo, vai cair no que a gente chama de domínio público, tá? Domínio público. Caiu em domínio público, aí você pode reproduzir tranquilamente sem pagar a ninguém. Perfeito? C. É plena liberdade de associação para fins lícitos. A gente viu isso, tá? Ó, Igor aqui se juntando com Emily, Gabriela, Letícia para serem os dançadores de TikTok. Beleza. Mas não pode ser o quê? Caráter paramilitar. Correto. D. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Perfeito. É isso mesmo, tá? Literalidade, correto. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário.
O erro judiciário, ó, condenou o cara, transitou em julgado, mas não foi ele que cometeu aquele crime. Depois de um tempo se descobriu. Ele vai ter direito, tá, à indenização. Assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Perfeito. Então, de fato, se confirma que é a letra A. Percebeu técnica aqui de fazer prova, velho? Não adianta apenas estudar. Eu tenho alertado isso direto para os meus alunos, para os alunos da nossa plataforma também. Tem que estudar, mas tem que estudar com técnica. Tem que fazer simulado e prova? Tem, mas com técnica. Essas coisinhas que a gente está falando para você, vai fazer você ganhar, pode ter certeza. 4 pontinhos aqui, mais um pontinho ali. Pensar que não, você aumentou 5 pontos na sua nota. Só por causa desses ajustes, vai ser o suficiente para você ficar dentro das vagas. Pode ter certeza. Tá? Então, é com pequenas coisas que a gente vai acrescentando pontos e que a gente vai consolidando nossa aprovação. Vamos para a próxima questão. Uma associação ligada às pessoas com deficiência resolveu realizar manifestação pública pacífica na sede da Secretaria de Obras de determinada prefeitura. Ou seja, está tratando da associação. Já se liga aquele todo resumo que a gente falou. Tá? Beleza. Para exigir o direito constitucional e legal de acesso a logradouros da cidade, com a implementação de políticas públicas eficazes para tal fim. Nesse dia, não haverá outra reunião convocada para o mesmo local. Ou seja, observe aqui, Letícia, observe Caroline, que acabou de chegar, a Emily, que a questão ela está dividindo suas atenções em 2 assuntos aqui de direitos fundamentais. A liberdade de associação, que a gente já viu, e pelo contexto aqui, essa associação é legal, porque não é paramilitar, é para fins lícitos. Ó, é uma associação para exigir os direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. Tá? E ela está tratando também sobre o direito à reunião. O que é que a gente tem com relação ao direito de reunião, senhores? O que é que a gente tem? Que a reunião ela pode acontecer livremente em locais abertos ao público. Quando eu falo locais abertos ao público, eu não estou falando só uma praça, uma rua. Eu estou falando, de fato, um local que ele, por mais privado que seja, ele seja aberto ao público. Quem me dá um exemplo? De um local privado, mas que é aberto ao público. E aí? Quem me dá um exemplo? Vamos lá. Uma universidade privada, uma escola privada, um cinema, um restaurante, tá? Uma casa de show, um shopping. Perfeito. E o que é que diz a liberdade de reunião? Ela vai dizer o seguinte, ó, ela pode acontecer desde que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local. Aqui ele já disse, ó, não tem outra reunião convocada para o mesmo local. E ele ainda diz assim, ó, o direito de reunião deve ser sem armas. E ele diz, olha, só precisa de prévio, olha a palavra que eu vou colocar aqui, prévio, aviso à autoridade, aviso. Não é autorização. Porque se é autorização, eu estou pressupondo que o Estado pode negar. Aqui é prévio aviso. Perfeito? Então, direito da reunião, locais abertos ao público, sem armas, para fins pacíficos, não frustrando outra reunião convocada pelo mesmo local, exigindo apenas o prévio aviso. Perfeito. Diante do exposto, assinala a alternativa correta. A letra A. A manifestação não poderá ser impedida. Por que ser impedida aqui? Não é lícito? Tá sem armas? Tá aberto ao público? Tá. Ó, tinha outra reunião convocada para o mesmo local? Não. Perfeito? Não poderá ser impedida, até aqui beleza, se a associação tiver realizado o prévio aviso. Perfeito. Perfeito. Letra A. Mas vamos ler o resto. Mirelle e Letícia, vamos ler o resto. Ó, a manifestação poderá ser impedida pela autoridade competente porque é vedada constitucionalmente. Oxente, que é ditadura, é? Não, meu amigo. Ó, C. A manifestação poderá ser impedida se a associação tiver solicitado autorização. Casse as palavras, aluno. Casse a palavra. Não é autorização, é o quê? É aviso. Perfeito? A manifestação não poderá ser impedida porque o direito de reunião é absoluto. É absoluto, ô Mirelle? É absoluto. Nem o direito é absoluto, né, professor? Nenhum. Calma, Igor. Calma. Ó, os direitos fundamentais têm a regra, e os direitos humanos, de não serem absolutos. E por quê, Igor? Eles não são absolutos. Porque no caso de conflito, a gente vai decidir, no caso concreto, qual é o que vai se sobressair. Perfeito? Então, veja,
Igor, você tem o direito de liberdade de expressão de pensamento, não é? Perfeito? Sendo vedado a anonimato. A gente já viu isso, você tem essa liberdade. Mas eu tenho minha liberdade de imagem, tá? Imagine, Igor, tu tira um print agora da aula e começa a dizer assim, pô, o professor respondeu até agora 6 questões, errou todos os gabaritos, nunca mais eu faço aula com ele. Meu irmão, é horrível. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que a gente está desenvolvendo bem, né? Essa amizade aqui. Mas vamos lá, tu posta isso aí. Você tem sua liberdade de expressão, tem? Mas você estava ferindo a minha imagem, pô. Aí tu publica um negócio desse, o que acontece com a minha imagem? Alguém vai querer fazer aula comigo? Poxa, eu não faria aula comigo, eu ia duvidar da minha capacidade. Então, veja, 2 direitos fundamentais em colisão. Seu direito de expressão e meu direito à imagem. Se ambos fossem absolutos, eles iam brigar um com o outro e a gente ia ficar naquele negócio, ninguém ia vencer. Então, não ia resolver nunca. Como eles são relativos, a gente vai verificar. No caso concreto, quem é que vai fazer isso aqui? Ó? Sai para cá ou vai para lá. Então, nesse caso, minha imagem e a sua liberdade de manifestação de expressão. Considerando que você está falando mentira, viu? Porque eu estou acertando até. Olha, 6 questões certas, viu? Não estou falando a verdade. Então, veja, nesse caso concreto, minha proteção à imagem. Seu direito cai. Agora, veja, Letícia. Direito à vida é absoluto ou relativo? E aí, Emily? Direito à vida é um direito fundamental absoluto ou relativo? Tá aí já, viu? Não é absoluto. E por que não é absoluto, Letícia? Meu direito à vida, porra. Por que, Emily? É relativo, é direito à vida, eu tô falando vida. Guerra, perfeito. A gente acabou de ver que é permitido a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, veja, se é permitida a pena de morte nesse caso, é porque a vida é também um direito fundamental relativo. Agora, perfeito. Olha, Letícia, mais ou menos, viu, Letícia? O caso do estupro aí é um pouquinho mais denso a interpretação, porque a interpretação é que, naquele caso do feto anencefalo, no caso do aborto, existe um limite para fazer isso, tá? E esse limite já é exatamente na situação de não ser considerado, entre aspas, uma vida concebida, tá? E o STF já disse 3 meses, então é um pouco mais denso esse fato. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas tecnicamente é um pouquinho mais denso essa interpretação. Perfeito? O melhor exemplo aqui para direito constitucional, de fato, é o direito à vida por conta da pena de morte. Perfeito? Beleza. Senhores, tendo em vista isso, a gente precisa saber o seguinte: será que existe direito humano absoluto? Se existe, qual ou quais? Ou se não existe? E aí? Não existe absoluto. Caroline, tortura. Então, tortura pode, né, Andressa? Pode tortura, é isso? Escravidão pode, Andressa, pelo amor de Deus. Não pode, muito bem, mas pô, coloco não, pô, me ajudem, tá? Exatamente. Ó, é vedado, sem exceção, tortura e escravidão. Professor, não tem exceção, não? Não tem exceção. Ah, professor, então quer dizer que a vedação à tortura e vedação à escravidão são os 2 direitos absolutos. Exato. Então, por isso, Igor, que eu disse a você, olha, em regra, os direitos fundamentais dos direitos humanos são relativos. Em regra. Até mesmo o direito à vida é relativo. Mas a gente tem direitos humanos absolutos. Vedação à tortura, vedação à escravidão, previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, que a gente vai estudar daqui a pouco. Beleza, pode avançar. Senhores, se vocês estiverem gostando da aula, se vocês puderem, claro, se você tirar aquele printzinho maroto, postar lá no nosso Instagram, marcar a gente, eu agradeço pra caramba. Agora, se você está estudando na moita, né, que tem aquele aluno que está estudando escondido, não tem problema não, viu? Eu entendo. Se você quer ficar na moita, eu entendo totalmente. Perfeito? Mas vamos seguir. 7. De acordo com o que estabelece o artigo 5º da Constituição, de 88, assinale a alternativa que indica um crime inafiançável e imprescritível. Isso cai para um caramba. Você achou que eu ia falar palavrão, né? Não, agora não. Quando é para falar, a gente fala. Isso cai para caramba, viu? Caramba. Ó, 3TH, erração. 3TH, erração. Ó, tanto 3TH e ração, eles têm
Eles. É uma característica em comum. Qual que é? Característica em comum. Eles são inafiançáveis. Eles são inafiançáveis. Agora, o 3TH, eles têm uma diferença para o ração. Qual é? Primeiro, quem são os 3TH? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, crimes hediondos e seus equiparados. O que é que essa galerinha aqui tem em comum? E aí? Eles são insuscetíveis de quê? De graça e anistia. Decora isso. Decora isso, tá? Professor, e o ração? Ó, o Ra é o racismo. E o ação é a ação de grupos armados contra a ordem democrática. O que é que tem em comum esses dois crimes? Quem pode me falar? O que é que tem em comum no ração? Eles são imprescritíveis. Ó, isso cai demais, velho. Cai demais. Então, veja, ele está procurando o crime inafiançável. Só com isso daqui, Letícia, a gente consegue responder essa questão? Não. Porque tanto o 3TH quanto o ração são inafiançáveis. E agora? Ó, ele está pedindo imprescritível. Pô, se é imprescritível, o que é que eu invoco? Eu invoco ração. Eu invoco a ração. A ração, tá? A ração para quê? Ração pro seu cachorro, pro seu gato, papagaio. Tem gente que cria cobra, né? A iguana. Ração, porra. Ó, a associação com finalidade ideológica. Loucura da banca. A prática do racismo. Acabou, tá? Aqui tá errado. Atentado contra o nacionalismo. Aí você vai dizer, professor, atentado contra o nacionalismo, a ração. Vá pela literalidade, deixa de loucura, tá? Ó, não é essa. Tráfico ilícito de entorpecentes. O tráfico tá aqui, ó, no 3TH. Não é. Crimes hediondos. Tá aqui o H. Não é. Acerta a letra B. E aí, tem meu irmão, pânico a questão dessa? Não tem, porra. Não tem, é porque você não estava estudando comigo desde o começo, porra. Tem que estudar com o professor Teófanes, pô. Aparecendo igual doido, né? Diga aí, Emily. Pô, o professor tá falando em terceira pessoa, pô. Que cara doido do caralho. Vai essa porra mesmo, tá? Eu tô desde cedo. Ó, eu fui pra uma marcha, a marcha agora dos alunos da Polícia Militar. Fui pra marcha a noite todinha, dormi acho que 3, 4 horas, café, olha, é energético, aula a tarde todinha, descansei meia hora, comi, tô aqui. Então essa porra mesmo. Se a gente não gritar, se a gente não falar loucura, a gente dorme, não é isso? Isso aí mesmo. Vamos lá. Ó, muito bem, já tá acostumado. Perfeito, perfeito. Ó, inviolabilidade domiciliar. Extremamente importante isso daqui. Quem é que entra na sua casa? É que você permite. É que você permite. A exceção é você não permitir e ainda assim entrar na sua casa à força. E só quem é que pode fazer isso? É o Estado. Mas o Estado, para fazer isso, ainda assim, tem requisitos. Primeiro requisito, tem que ter ordem judicial. E isso daqui é durante o dia. Ordem judicial para quê? Ordem de prisão, ordem de busca e apreensão, tá? Os mandados. E qual é o outro caso? O outro caso é flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Nesses 3 casos, independe da hora. Pode ser de dia ou de noite. Professor, e o conceito de casa? Qualquer compartimento habitado, hotel, tá? Quarto de motel, albergue, perfeito? Desde que de fato se vá para seu domicílio, tá? Agora, o que é que não se enquadra? O seu carro, boleia de caminhão, tá? Isso não se enquadra. Perfeito. Professor, como é que isso cai na prova? O que eu quero saber é isso, homem. Acerca dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição, assinala a alternativa correta. Letra A casa é asilo inviolável do indivíduo. É ou não é inviolável? Professor, inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Perfeito. Mesmo em caso de flagrante delito. Que loucura é essa? Aí quer dizer que você passa lá, você polícia, passa na casa, vê fulano batendo e cicrano. Aí você olha, eu posso entrar cicrano, você tá apanhando aí, a pessoa com os dentes tudo bamba assim, você conseguir falar direito. Aí, eu digo, olha,
A Constituição diz que você, mesmo em caso de flagrante delito ou em caso de delito, você precisa falar. Então, se você não falar assim, eu não entro. Eu não consigo. Não existe, isso aí não tem lógica, tá? Não tem lógica. Ó, é plena liberdade de associação para caráter paramilitar? Não. Olha, essa banca de vocês gosta dessa questão de associação, que é brincadeira, tá? Então, também não. A propriedade poderá ou não atender a função social. Não, ela precisa atender a função social. É garantido o direito à herança. Perfeito. Inclusive, a gente já viu isso daqui, né? A gente já viu que o direito à propriedade, ele vai ser exercido, inclusive, com relação aos herdeiros, vai passar para os herdeiros. A gente deu o exemplo aí do Michael Jackson, por exemplo, tá? Então, letra D. E a lei não retroagirá para beneficiar o réu. Vixe, rasgou o princípio da retroatividade benéfica, né? Negativo, tá? Vai retroagir sim, se for para beneficiar o réu. Então, de fato, letra D. Ó, aqui a gente cai no famoso mp3.com. A gente sabe que a Constituição ela é a única que pode fazer separações de direitos entre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. E uma dessas diferenciações que a Constituição faz é com relação aos cargos privativos de brasileiros natos. Isso cai. mp3.com, ministro do Supremo Tribunal Federal. Observe aqui, que aqui não exige que seja o presidente. É para qualquer ministro, tá? Para qualquer ministro. Ó, o presidente e o vice-presidente da República, o primeiro P. O presidente da Câmara. Opa, cadê, porra? O presidente do Senado, tá aqui o outro P, tá? As carreiras diplomáticas, tá aqui. O oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Perfeito? Então, veja, senhores, quando a gente vai analisar isso daqui, a gente percebe que vai cair na prova para saber se pode ou não um brasileiro naturalizado alcançar esses cargos, tá? Aí chega para a questão 9. Olha o comando. Expressamente. Irmão, é expressamente. Então vá para o que está na Constituição. Percebe? Ó, outra coisa, observe. Aqui tem oficial das Forças Armadas. Aqui tem oficial das Polícias Militares? Não, não tem. Não é isso que a Constituição trata. Então, observe. A questão também pediu ponto de vista expresso, tá? Então, chega. A nossa carta, expressamente, a nossa Carta Magna, que diz, tá? Diz que são privativos de brasileiros natos, cargos de, ó, ela pediu expressamente. Oficial das Polícias Militares está dentro do ponto de vista expresso? Não tá. Não tá. Certo? Ó, senador da República, tá certo? Não, não é o senador, é o presidente do Senado. Então tá errado também. Carreira diplomática. E aí, carreira diplomática tá dentro do mp3.com? Será? Ó, repare. Carreira diplomática, tá aqui, ó. Carreira diplomática. Então, de fato, letra C. Ministro de Estado da Justiça. Não. Qual é o ministro que tem? Observe. Ministro de Estado da Defesa. Ó, Defesa. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. É do Superior Tribunal de Justiça? Não. É ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, aqui está errado. Letra C. Perfeito. Fácil ou não? Fácil demais. 10. Ó, a gente chegou em um quarto da aula. Muito bem, solta fogos aí, tá? Ainda que se tratando do tema da administração pública, aqui a gente está entrando já em outra seara, a gente finalizou o artigo 5º, a gente finalizou os direitos da nacionalidade, agora a gente entra para a análise da administração pública. Perceba uma coisa, ainda que se tratando do tema administração pública, estritamente no que tange a nossa Constituição Federal vigente, assinala a alternativa correta acerca dos direitos assegurados aos servidores públicos civis. Vamos começar? Letra A. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Veja, o servidor pode se associar a sindicato? Claro. E, ó, observe, ele colocou civil, viu? Não colocou militar. O militar, ele pode se associar a sindicato, sim ou não? O militar, ele pode.
O militar ele não pode se associar a sindicato, certo? Então, cuidado aí com a loucura para não estar errando besteira na prova. Ó, bem como o exercício do direito de greve. Pode fazer direito de greve tranquilamente e nos termos definidos na legislação. Perfeito. Perfeita questão. Vamos ver o restante. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, mas vedado o direito à greve? Não, é permitido. O servidor público civil somente poderá se associar a sindicato já existente, não sendo permitida a criação de novos. Oxente, rapaz, será mesmo que não pode criação de sindicato nenhum? Pelo amor de Deus, negativo, tá? Pode sim. O direito de greve dos servidores públicos civis é livre e restrito. Não é livre e restrito. Existe uma lei que trata a respeito, tá? Que vai falar até dos serviços que não podem ter greve, ou que, mesmo que possa ter greve, tem que seguir um monte de requisitos para que exista essa greve, perfeito? Então, não é livre e restrito. De fato, gabarito, letra A. Perfeito? Vamos lá. Opa, teve mais uma pessoa, deixa eu permitir que ela entre, tá? Pronto, vamos lá. Nos termos do artigo 37.3 da Constituição, acerca do prazo de validade do concurso. Ó, muito direto aqui para os senhores. O prazo de validade para o concurso é até 2 anos, sendo permitida uma renovação, uma prorrogação. Agora veja, por quanto tempo? Por igual período. Professor, qual é o efeito prático disso daqui? É o seguinte, cara. Se foi feito o concurso público e botou lá a validade de 6 meses, só pode ser prorrogado uma vez por quanto tempo? 6 meses. Perfeito? Professor, e tem edital que vem com prazo assim? Tem. Tem edital que vem com 30 dias de homologação, a validade? Não tem, viu? Eu mesmo fiz um, que foi de oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, que o edital lá já previa que a validade, se não me engano, tá, eram 30 dias. E por que 30 dias? Porque eles convocam somente quem está nas vagas e acabou, tá? Então, eu fiz esse concurso, eles são extremamente organizados nesse sentido, tá? Ó, o prazo de validade do concurso será até 3 anos, não, 2 anos. O prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, letra B. Mas vamos ler o resto. O prazo de validade será de até 2 anos, podendo ser prorrogado indefinitivamente. Negativo. O prazo de validade do concurso será de até 4 anos. Não, 2 anos. 2 anos, permitida uma prorrogação por igual período. Minha aposta aqui para a prova dos senhores. Fechou? Senhores, até o presente momento, alguma dúvida? Sim ou não? Emily, Caroline, Letícia, e aí? Alguma, tudo ok. Negativo, ó. É polícia mesmo aí, Emily. Negativo. Aí se alguém fala, se era qualquer coisa, ela vai dizer positivo. Positivo e operante, né? Ela falta só. Olha, não faça isso, é coisa de filme, vamos dizer. Câmbio. Que câmbio, pô? Que câmbio? Câmbio, ó. Câmbio. Não, faço não, viu? Câmbio, viu, Emily? Esse é o limite. Não faz esse negócio de câmbio. Mas, enfim, dito isso, câmbio, tá? Vamos começar aí a próxima etapa. QSL, ó. O cara QSL, o cara tá invocando aí o alfabeto da ONU. Foi muito bem. QSL, muito bem, entendido, tá? Para quem não entendeu o QSL. Bom, agora eu quero saber o seguinte, você já sabe aí, tá preocupado com isso aqui, ó? Sim ou não? Ei, Iago, tá preocupado com isso aqui? Tá ansioso pelo QSJ? Que é o QSJ, gente? E aí, quem acertar ganha um ponto na prova, viu? Poxa, professor, como assim? Superstição. QSJ é salário, viu? É salário, o din-din, é o dinheiro. QSJ, então é o dia mais feliz do militar, é quando o QSJ cai na conta, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. Órgãos de segurança pública. Aqui, senhores, eu peço especial atenção dos senhores. Porque, veja, a gente está estudando para o cargo da segurança pública. E que, por óbvio, o artigo 144 sempre tem uma incidência muito forte nesses cargos. É por isso que a gente precisa saber daqui de detalhes. Ó, primeiro detalhe que eu quero que você leia aqui. Esses órgãos de segurança pública, eles são expressos na Constituição Federal,
como órgãos de segurança pública expressamente previstos. Diante disso, a gente tem o seguinte cenário. Nós teremos os órgãos de segurança pública expressos na CF e nós teremos os órgãos de segurança pública expressos nas leis. Perfeito? Os órgãos de segurança pública expressamente previstos na Constituição, a gente dá o nome de órgãos constitucionais de segurança pública. E quem são eles? Essa galerinha que está aqui. Quem não está aqui pode até ser órgão de segurança, mas não será órgão constitucional de segurança. Entenda isso para acertar a prova. Ó, o último, que alguém aqui fez o concurso da Guarda Municipal de Lagarto, porque teve uma questão lá, que a galera errou com força, recorreu, e eu disse isso na revisão, tá? Os meus alunos, eles não erraram, até porque eu alertei a eles. Eu alertei a eles, tá? Exatamente isso, Caroline. Ó, na prova da Guarda Municipal do Lagarto, caiu a seguinte questão. Assinale a alternativa que não indica um órgão constitucional de segurança pública. Sabe o que foi que a banca colocou na letra A? A Guarda Municipal. Já de cara. Aí o aluno fez o quê? Não, a Guarda é órgão de segurança pública. Então, meu Deus, essa questão tem que ser anulada. Meu Deus do céu, a letra B foi Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária letra C e tal e tal. Algumas pessoas colocaram a Polícia Ferroviária porque imaginaram o quê? Pô, a Polícia Ferroviária Federal, você já viu algum policial ferroviário federal no meio da rua, por aí? Não, porque essa polícia, que pese ela já ter existido no passado, ela não existe atualmente. Mas veja, ela está prevista na Constituição como órgão expresso de segurança pública. Professor, e a Guarda? A Guarda, ela é... Olha, perfeito, tá vendo aí? Tá vendo aí? Diego assinalou essa. Errou, não foi, Diego? Errou, né? Se você tivesse vindo para cá, você não ia ter errado, viu? Você não ia ter errado. A gente fez também uma revisão para Lagarto, tá? Nossos alunos acertaram essa questão. Veja, a Guarda é um órgão de segurança pública, sim, mas é um órgão expressamente em lei. E qual lei é essa, professor? Lei da SUSP, tá? Olha aí, o camarada trabalhando, puta que pariu, não, irmão, peraí, eu vou tirar uma foto aí, puta merda, por isso que eu odeio mimimi de aluno, velho, o cara tá trabalhando, puta que pariu, e tá assistindo a aula, pô, olha aí, o cara tá trabalhando, pô, o cara tá trabalhando e tá assistindo a aula, aí vem você, filha da puta, dizer pra mim que não vai estudar porque tá sem tempo, porque não sei o quê. Porra, velho. Me ajude. Agora, Lucas, não se preocupe não, meu Lucas. Se você tá trabalhando, se eu for postar isso, vai que dá merda, né? Então, relaxe. Só se você disser, não, professor, pode postar. Eu posso. Se você disser, não, professor, deixa off, professor, pelo amor de Deus. Aí eu já apago o vídeo, viu, Lucas? Não se preocupe não. Depois você fala para mim no privado, tá? Então, veja. A Guarda é órgão de segurança pública, mais um órgão legal previsto na lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Perfeito? Beleza? Pega já isso daí, tá? A Guarda está no artigo 144 também, mas não no caput do artigo 144. Perfeito? Pegou isso daí, acerta a questão. Eu estou falando para você porque isso caiu na prova de Lagarto e a galera errou. Vejam, a prova da Guarda Municipal referendando isso daqui. Professor, mas pode ser que a Guarda seja colocada dentro do artigo 144 como órgão constitucional expresso? Pode, mas vai depender de quê, Iago? Vai depender de uma emenda constitucional, que inclusive já tem um projeto. Pode ser que até o final do ano essa perspectiva aqui mude. E vem o seguinte, ó, polícia administrativa, aí vem aqui, ó, aí vem aqui, ó, municipal, e aí vai ter GCM ou polícia municipal, como querem mudar o termo. Mas até isso acontecer, eu não posso dizer, tecnicamente falando, que a Guarda Municipal, para fins de prova, tá? Que a Guarda Municipal é um órgão constitucional de segurança pública. Perfeito, dúvidas aí, coloque isso na cabeça que você vai acertar. Veja, polícia administrativa, ela é preventiva ostensiva, para evitar que os crimes aconteçam, e a gente vai ter a Polícia Federal, que também será a Polícia Marítima e Polícia de divisas, de fronteiras, tá? A Polícia Rodoviária Federal para patrulhamento ostensivo das nossas rodovias federais, Polícia Ferroviária Federal,
Polícia Penal para a segurança dos estabelecimentos penais, Polícia Militar no nível de Estado, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Penal. E como Polícia Judiciária Investigativa, nós teremos a Polícia Federal e a Polícia Civil. Observa uma coisa, Polícia Federal está aqui e Polícia Federal está aqui. Portanto, amigão, a Polícia Federal ela vai acumular tanto funções de polícia administrativa como funções de polícia judiciária. Perfeito? Agora vamos ver como é que tudo isso aqui cai em prova. Ó, observe. Em conformidade com o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, a quem incumbe apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Observe, aqui ele está falando em apurar infrações penais. Se ele está falando em apurar infrações penais, ele está falando de investigação, de inquérito policial. E quem é que tem a função de inquérito policial? Polícia Civil e Polícia Federal. Só que a Polícia Federal, uma das principais funções é ser a polícia judiciária, de fato, da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Perfeito. E anote aí, viu, Igor e Caroline? Ó, presta atenção. Não é para fazer investigações com relação às sociedades de economia mista da União. Professor, como assim? Ó, Banco do Brasil. Um crime ocorrido contra o Banco do Brasil não será a Polícia Federal que vai fazer a investigação, mas quem? A Polícia Civil, via de regra. E por que, professor? Porque ela é uma sociedade de economia mista. Nela daqui, nesta daqui, a gente terá capital público e capital privado. E veja, não é apenas o interesse da União, também tem interesse de particular. Perfeito? Então, em regra, quem faz a investigação de crimes contra as sociedades de economia mista da União é a Polícia Civil. E observe aqui, ó, a própria Constituição diz, ó, em detrimento do interesse da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Ela, a própria Constituição, já corta as sociedades de economia mista da União. Perfeito? Dito isso, chego para cá. Assim, como outras infrações cuja prática tem a repercussão interestadual, organizações criminosas, por exemplo, ou internacional, tráfico internacional de drogas. Tá? É por isso que a Polícia Federal está lá como polícia aeroportuária. Por isso que a Polícia Federal, que em regra, eles têm acesso às bagagens de quem está vindo de fora do país, para verificar o que é que tem lá. Perfeito? Exige a repressão uniforme. Então, veja, quem é aqui? A gente já matou a questão, né? Quem é que tem essa função de ser Polícia Judiciária da União destes moldes aqui? Polícia Federal. Não é a militar, não é a civil, não é a guarda e não é muito menos o corpo de bombeiro. Dúvidas? Seguir. Forças auxiliares. Ó, o que é ser uma força auxiliar e reserva? Aqui é dizer o seguinte, ó. Primeiro, vai ser auxiliar e reserva de quem? Do Exército. Do Exército. Vixe Maria. Enfim, você entendeu, Exército, tá? Ó, não é das Forças Armadas. Não é da Marinha. É do Exército e acabou. Perfeito? Quem são considerados forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro? É a PM e é o Corpo de Bombeiro Militar. Acabou. Beleza, dúvidas? Dúvidas? É isso. Se força auxiliar e reserva, dizer, olha, se o Exército precisar de apoio, ela vai convocar primeiro quem? PM e CBM. Se, porventura, faltar gente no Exército, tá, numa guerra, por exemplo, vai convocar logo a Força Reserva, que é a PM e CBM, porque já estão treinados. A lógica é essa, tá? Tranquilo? Ó, assim, quais são reconhecidas como forças auxiliares de acordo com a legislação brasileira? Poxa, Exército e Marinha? Não, elas são as Forças Armadas mesmo, tá? Não é, tá? Letra C. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. O Brasil nem guarda costeiro, o Brasil tem. Perfeito? Dúvidas? Direto ao ponto, tá? Vamos para a próxima. De acordo com a Constituição Federal de 88, os municípios poderão constituir guardas municipais. Veja, segundo a nossa Constituição, atualmente, as guardas municipais servem para quê, senhores? Servem para a proteção de bens, serviços e instalações do município. Acabou. Segundo a Constituição, não tem esse negócio de combate à criminalidade violenta. Não tem a proteção de bens de particulares, nem a repressão ao tráfico de drogas.
Gente, mas isso daqui está dentro das atribuições da guarda? Olha a pergunta que eu fiz. Essas três alternativas estão dentro das atribuições da guarda municipal? Sim ou não? Sim. Mas previsto onde? Igor No e Mirelle. Estatuto da Guarda Perfeito. Municipal. Perfeito. Perfeito. Isso daqui está previsto no Estatuto das Guardas. Perfeito. Ó, Igor, quem foi meu aluno, quem é meu aluno, sabe que quando eu vejo que um comentário foi legal, uma pergunta foi legal, esse aluno ele vai merecer ou uma palma completa ou meia palma. E por quê? Porque o militar ele não pode se emocionar. Mas a gente tem que reconhecer o mérito. Por isso que é a salva de meia palma ou de uma palma. Só que aí, veja, para que eu não sou ridículo aqui, tá? Eu sozinho, eu quero que os senhores aí de casa mesmo, tá? Ô, Igor, é igual quando você era criança, tá? Você, Lucas também, que quando foi ter lá o Dick Jama, tá? Dick Jama, do Goku, você colocou a mão para cima, que eu sei que você fez isso, que eu fiz também, tá? Então, veja, agora eu quero que cada um aí, de casa, no 3, tá? Faça a salva de uma palma para Igor, porque o comentário dele realmente foi perfeito. Então, vamos. 1, 2, 3. Muito bem. Eu escutei daqui, viu, da Mirella aí. Perfeito. Veja, isso está, sim, dentro das atribuições da guarda, mas previsto onde? No Estatuto. E essa questão foi muito específica. Ela disse, de acordo com a Constituição. Acabou. Tá? Então, por isso que eu venho alertando a vocês. Prestem atenção ao comando da questão. Prestem atenção ao comando da questão. Dúvidas? Vamos seguir. Vocês já estão pegando o sentido da coisa, viu? Tá ficando legal aqui, porque vocês já estão pegando como a boca gosta de cobrar. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar de não constar listado entre os órgãos de segurança pública na Constituição Federal, pertencem a esse grupo. E aí? Questão bacana e fácil. Essa questão só fez referendar o que a gente está comentando. Ó, ela quer o quê? Ela quer um órgão de segurança pública que não está previsto condicionalmente. Ponto. Tá? Veja, vamos de trás para frente. Corpo de Bombeiro está dentro do rol de segurança pública da Constituição? Está. Polícia Ferroviária Federal? Também. Polícia Penal Distrital? Também. Tá? E as guardas municipais? Não. Tá? Então, gabarito, letra A. E aí faz todo o sentido essa divisão que a gente fez aqui entre órgãos de segurança pública expressos na Constituição e órgãos de segurança pública que não estão expressos na Constituição. Perfeito? Ó, para a gente finalizar, isso daqui foi o seguinte, cara. Eu tinha finalizado a nossa aula aqui de constitucional e aí parece que caiu, vai na minha frente aqui. Quando eu ia fechar a tela, aí veio uma questão que eu tinha aberto, tá? De uma prova anterior do Planejar, também para as guardas, e que foi sobre o Tribunal de Júri. Eu disse, não, velho, isso aqui não foi por acaso. Não foi por acaso, porque eu já tinha terminado as 15 questões. Vamos colocar essa questão para os alunos. Porque não foi por acaso, vai cair uma questão sobre o Tribunal de Júri e os alunos vão acertar. Veja, vamos para cá já, tá? Princípios constitucionais do júri. Nós temos o princípio da plenitude da defesa, tá? Tem que garantir que ofereça àquela pessoa todos os regramentos de defesa para ele, tá? Soberania dos vereditos. E por que isso? Porque as decisões dos jurados, elas não podem ser revistas pelo juiz. Se os jurados decidirem que aquele réu ele é inocente, o juiz não pode discordar. O juiz será obrigado a absolver. Do mesmo jeito, se os jurados determinarem que aquela pessoa é culpada, o juiz não pode absolver. Ele terá que condenar e fazer a dosimetria da pena. Perfeito? Soberania dos vereditos. Sigilo das votações. As votações não serão reveladas por segurança dos próprios jurados, perfeito? Então será feito o sigilo. E próximo, como o Tribunal do Júri é muito específico, a Constituição delegou a ele somente o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Agora, atenção, esses crimes podem ser tentados ou consumados, tá? A Constituição não obriga somente para os crimes consumados. Perfeito? Então, chega para cá. De acordo com a Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei lhe der.
assegurados a plenitude da defesa, perfeito, a gente já viu, a soberania dos vereditos, a gente viu, e a competência para crimes dolosos e culposos. Não tem crime culposo, é só doloso. Então, falso. Logo, gabarito, como Caroline falou, letra E. Perfeito. Senhores, a gente finalizou aqui toda a análise com relação ao direito constitucional. E aí eu pergunto aos senhores, há alguma dúvida das questões que a gente colocou? Fale agora o cálice para sempre. Não, peraí, me ajuda, tá? Não é para tanto, mas é a oportunidade de tirar aquelas dúvidas finais. Mais alguma? Sim ou não? Perfeito, perfeito. Então, veja, a gente vai fazer uma pausa de apenas 7 minutos. 7 minutos, quebrado, tá? Às 20h30, a gente já retorna com direitos humanos aqui mesmo. Não precisa fechar a sala, tá bom? 7 minutos. É o momento que você vai beber água, ou encher o copo com água, vai ao banheiro, por aí vai. Perfeito? Então, 20h30, a gente retorna.